O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, como uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais nada, ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, amados irmãos? Nessa nossa caminhada quaresmal, a liturgia da palavra tende a nos preparar bem, de fato, para que nós possamos celebrar a Páscoa de nosso Senhor. Domingo passado, nós ouvimos que Jesus estava no deserto, e no deserto ele sofreu as tentações. E nós dizíamos na oportunidade que a figura de Jesus e do deserto era o retrato de um novo Êxodo e de um novo Moisés, a qual Jesus é esse novo Moisés, que conduzindo a nós, aos apóstolos, também nos conduz para a terra prometida. Não mais agora uma terra desse local, mas a terra da eternidade, ou seja, o céu, onde nós todos com certeza devemos e queremos morar. Para entendermos bem o contexto da liturgia da palavra deste domingo, nós estamos sendo conduzidos pelo evangelista Mateus. E é bom sempre lembrar que Mateus, ele escreve para os judeus convertidos ao cristianismo. Os judeus que tinham deixado o judaísmo e passam a seguir Jesus. Então eles ainda estão inseridos naquilo que era próprio do judaísmo. Então todas as vezes que o autor faz menção a algo do Antigo Testamento, ajuda melhor a compreensão do povo no seguimento de Jesus. E aqui a gente ouve o texto dizendo que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Mas se nós lêssemos uns versículos anteriores, nós vamos ver que no 6º dia, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou para o monte. Se nós fizermos um transporte lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 24, vamos ouvir também que quando Moisés, conduzindo o povo para a terra prometida, ele para diante do monte Sinai, e ali ele pega 3 dos seus, mais um grupo, e vão à montanha. Eles não sobem, somente Moisés. E Moisés permanece na montanha, até que Deus escreve os mandamentos, né, assim podemos dizer, e entrega para Moisés. Quando Moisés desce do monte Sinai, ele desce totalmente transfigurado. O rosto dele está resplandecente e fazendo com que aqueles que estavam esperando ele, comecem a ver nele a presença de Deus. Ou seja, a montanha, ela tem essa finalidade de nos levar para próximo de Deus, para perto de Deus. Mas não só mostrar-nos Deus, mas também refletir em nós aquilo que Deus quer, aquilo que Deus, né, tem para cada um de nós. E se nós levarmos em consideração o número 6, né, nos
remete também lá para o livro de Gênesis, que no sexto dia, Deus fez quem? O ápice da criação. Ele fez o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança de Deus. Então, parece que tem uma proximidade nessas palavras para nos identificar de fato o que o evangelista quer nos mostrar com essa transfiguração. Não vamos ficar presos a somente que a roupa de Jesus ficou tão branca como a luz, mas não simplesmente nesse sentido, mas naquilo que o próprio texto quer nos dizer. Que nós, na presença do Senhor, somos também transformados. Nós somos transfigurados. E a transfiguração é a mesma coisa de dizer transformação. Ou seja, nós deixamos a escravidão para tomarmos posse da terra prometida. Nós deixamos a morte para permanecermos na vida eterna. E é isso que Jesus estimula e quer animar também os discípulos. Mas por que será que Jesus tomou consigo os 3 discípulos? E aqui também é interessante a gente lembrar. Se nós olharmos o capítulo 16 de Mateus, que é um capítulo anterior a esse, nós vamos ver que Jesus está passando com os discípulos e de repente ele faz uma pergunta aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? E aí eles começam a dizer, olha, uns estão dizendo que é um dos profetas, uns estão dizendo que é Jeremias, outro que é João Batista, outro que é Elias. E aí Jesus, voltando para eles, diz, e para vocês, quem eu sou? Pedro diz, tu és Pedro, tu és o Filho de Deus, o Cristo vivo, o Deus vivo. E aí Jesus parece que eleva Pedro à dignidade, dizendo, feliz é tu, filho de Jonas, que não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pronto, né? Pedro é elevado, ele, né, se torna chefe assim da igreja. E num determinado momento, Jesus então começa a anunciar a eles o que vai acontecer em Jerusalém. Que ele será entregue para os sumos sacerdotes, ele será condenado, crucificado, morto, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Aí então entra em cena Pedro, que imediatamente se atira diante de Jesus e diz, não, Senhor, não permita que isso vai te acontecer. E o que Jesus fala para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa como os homens. Se nós fôssemos colocar isso na prática, seria um balde de água fria num grupo de missão. Imagina o líder sendo conduzido para o matadouro. Ninguém quer. Todo mundo diz, vamos abandonar, vamos sair de cena. E Jesus então pega os 3, Tiago, João, que é interessante nós lembrarmos também, que são filhos de Zebedeus. E num determinado momento, a mãe deles vão dizer para Jesus, Senhor, conceda para nós um lugar, eu queria te pedir um negócio. Tem como você colocar o meu filho à tua direita, à tua esquerda? Ou seja, parece que tanto Pedro como Tiago e João ainda não estava muito claro o que significa seguir Jesus. O que significa caminhar para a liberdade, caminhar para a terra prometida. Parece que nós queremos ir para o céu, mas não queremos assumir as consequências da cruz. Aquilo que São Paulo falava na segunda leitura, sofra comigo, meu irmão, sofra comigo pelo Evangelho, parece uma coisa muito romântica, parece algo que não atinge a nós. E de repente nós vamos nos deparando com os sofrimentos que nós devemos viver neste mundo, e nós achamos que parece que Deus virou as costas para nós. Há um desconforto interno dentro de nós, por acharmos que estamos dentro da igreja, estamos livres do sofrimento, estamos livres da morte, estamos livres de qualquer outra dificuldade. Ou às vezes até a gente escuta, se você está sofrendo, vem aqui, porque você não irá mais sofrer. Olha, se alguém lhe faz uma proposta dessa, está simplesmente lhe enganando. Porque Jesus se fez sofredor por nós. Jesus assumiu a cruz como condição de amor por cada um de nós. E aí então, Jesus pega os 3 e leva para o monte. Quando chega no monte, diz o texto que Jesus se transfigurou diante deles. Vamos imaginar a cabeça de Pedro, que tinha escutado ainda há pouco que ele seria entregue, que ele seria condenado, que ia ser preso, que ia ser perseguido, ia ter um monte de coisa. Pedro falou, não, Senhor, vamos ficar aqui está melhor.
Aqui está mais gostoso. Olha, eu abro uma tenda para ti, uma outra para Moisés, uma outra para Elias. Eu, Pedro, Tiago e João, eu e Tiago e João, nós ficamos aqui e está tudo certo. Não vamos precisar descer lá. Lá embaixo já está muito complicado. Ou seja, se a gente não tomar cuidado, nós também ficaremos numa religião assim. Uma religião que não se compromete com a causa, que não desce para a realidade. Uma religião que só assiste a dor do outro, mas não consegue se colocar à disposição. Que não tem empatia, que não vai ao encontro. Assim é mais fácil. Eu estou no céu, né? Olha, tomamos cuidado com isso, né? Porque de vez em quando nós achamos, por causa da nossa prática religiosa, nós estamos mais perto do céu do que os outros. E talvez foi isso que Pedro pensou na hora. Mas Jesus disse, enquanto ele estava falando, uma nuvem os encobriu, e de repente saiu uma voz da nuvem que dizia, este é meu filho amado, escutai-o, né? Olha que interessante, a nuvem na Sagrada Escritura, principalmente no Antigo Testamento, é o símbolo do quê? Da manifestação de Deus. Então vamos entender, se Deus, para poder nos libertar, assumiu a nossa condição humana, Jesus precisou se transfigurar para poder mostrar a ele que ele era Deus. E essa manifestação de Deus foi tão plena que mudou a feição dele diante dos apóstolos. Então eles não tiveram mais dúvida. Eles não tiveram. Agora sim, de fato, ele é o Filho de Deus. Encorajados por isso, então eles descem e seguem o caminho. Ou seja, nós temos a oportunidade de todos os domingos estarmos na montanha. E a montanha hoje para nós é a nossa comunidade, a nossa igreja. E que nós somos alimentados pela palavra de Deus, pela Eucaristia. E alimentados por isso nós podemos caminhar, descer para as planícies. Porque são nas nossas realidades, são nas nossas vidas que a vida acontece. A morte, o sofrimento, as dores, as percas, as vitórias, né? São aqui, no nosso dia a dia, que nós vamos viver de fato o Evangelho. Não podemos ficar de forma alguma indiferente a isso. Não dá para a gente fazer de conta que há uma separação da fé com a vida. Não. A impulsividade, a impulsão que a vida nos dá, que a fé nos dá, é para que a gente possa trabalhar no dia a dia, enfrentando os desafios, enfrentando os demônios do dia a dia e se comprometendo. Por isso que a igreja, todo ano, a partir da campanha da fraternidade, que é um exercício muito prático e muito comprometedor para ajudar-nos a transformar o mundo. São Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, ele diz para nós o quê? Que nós não devemos conformar com o mundo, mas nós devemos transformá-lo. E nós transformamos o mundo a partir do quê? A partir do nosso envolvimento, a partir da nossa transfiguração, da nossa transformação. Jesus, quando se transfigura diante dos apóstolos, de certa forma ele está encorajando a eles a dizer, olha o que espera, o céu. Mas antes de chegar no céu, nós temos que começar a viver o céu, aqui e agora. Quando a gente está sendo chamado pela igreja, a fazer uma reflexão, para vivermos a nossa fraternidade com a fome, e que nós mesmos somos chamados a dar de comer, significa que todos nós precisamos dar as mãos. Nós podemos muito mais juntos do que sozinhos. Então aí é a hora de nós derrubarmos as barreiras da indiferença, da intolerância. Aí está na hora de nós juntos subirmos a montanha. Opa, estamos na presença de Deus. E depois, na presença de Deus, descermos para as planícies da nossa vida e ir transformando dia após dia.